Oi, pessoal! Estamos aqui para mais um podcast Trio. Eu sou Milena Trindade. O Arnaldo Pinho está com a gente hoje lá de São Paulo. Eu estou aqui à distância hoje, mas estou acompanhando para não perder essa super estreia no Jardim. É isso, como vocês estão vendo, hoje a gente está aqui no Jardim. O podcast veio para o Jardim, não foi por acaso. Eu estou sentada na poltrona Monolito. Essa poltrona ela foi destaque em 2024 no New York Product Design Awards e em 2025 ela ganhou o Prêmio Design da Movelaria Brasileira promovida pela Abmóvel. Esse prêmio a levou para Milão esse ano, representando o design brasiliense e o design nacional. Não por acaso essa poltrona está aqui. Hoje a nossa convidada é a sua criadora e ela é uma arquiteta brasiliense que atua como designer de produto há 10 anos. Ela é formada pela Universidade de Brasília e tem mestrado em arquitetura, cidade e tecnologia pela Unicamp. Agora é uma pesquisadora, está fazendo seu doutorado em sustentabilidade e emissões de carbono no setor de edificações. Então, assim, é para a gente morrer de orgulho. Seja bem-vinda, Rafaela Gravia. Obrigada, Milena. Obrigada, Arnaldo, por me receberem aqui. Estou super empolgada aqui para a nossa conversa. A gente também, né, Arnaldo? Pois é, então, a gente vai fazer um bate-bola hoje com a Rafaela, principalmente porque ela estava em Milão, eu também estava em Milão, e o nosso objetivo aqui hoje é entender um pouco sobre processo criativo, sobre, né, como que foi essa experiência da sua peça em Milão pela primeira vez. E assim, falar de Milão, que é o tema mais tocado nas picapes do nosso setor agora, né? Eu mesmo já fiz uma apresentação semana passada sobre o que eu vi lá. Participei aqui em São Paulo de uma apresentação dos Decornautas, também fazendo um apanhado geral sobre tudo que eles, né, viram e resumiram. E a gente não poderia de ter a tria também com, né, com essa responsabilidade de curadoria, de conteúdo, né, e mais do que isso, trazendo o olhar e a vivência do designer que viveu a feira de um outro modo, né? Então, ou seja, o seu olhar, como é que foi? Então, antes disso, direto ao nosso tema, a gente queria falar um pouquinho da estrela do nosso podcast, que vocês estão sentadas aí. Essa é a poltrona Monolito. É uma poltrona de área externa, feita com materiais sustentáveis. E aí eu queria que você contasse um pouco para a gente, Rafaela, como foi o seu processo criativo para essa poltrona, né? Ou seja, tanto de design, de desenho, como do material que você chegou né, a escolher esse material. Como que foi esse processo? Conta para a gente um pouco. Então, Milena e Arnaldo, eu fiquei extremamente feliz, né? Como a Milena falou, essa poltrona, ela está sendo reconhecida pelo mercado, né? Você está sendo reconhecido não só ganhando premiação, mas também com destaque indo para Milão. E o desenho dela, eu iniciei ele em 2023. Então, foi através de uma apresentação, né? A partir da própria Abmóvel, um projeto da Abmóvel me apresentou para a fábrica, que é a Convier, é uma fábrica de Goiânia. E eles têm a fábrica de Goiânia, mas a fábrica mesmo deles fica em Alexânia, então aqui pertinho de Brasília. E eles têm esse material, que é um material desenvolvido por eles, que foi patenteado por eles. Eles desenvolveram há vários anos, inicialmente até para fechamento de residências, depois que eles foram mudando para essa questão de design de mobiliário. E o produto, né, o desenho dessa coleção, porque a poltrona Monolito ela é uma peça de uma coleção, que é a coleção Monolitos. Ela foi, assim, o conceito dela foi a partir realmente do material. Então, é um material desenvolvido por eles que é feito de pó de pneu, pó de granito e argila e outros materiais que faz esse material super resistente de área externa. Então, são produtos que podem ficar na chuva e no sol, não é aquele área externa coberta. É aquele área externa para ficar na chuva e no É. sol. E o conceito foi desenvolvido Pois é, de assim, onde é que veio aí o conceito mesmo dele? Porque você sim, vê, são linhas, né, que tem um certo chanfro, em Milão a gente começou a ver muito isso, né? Começando a sair um pouco essa linha orgânica e começar a surgir um pouco da linha do mobiliário que você está trazendo. sim. Então, como que surgiu assim o conceito todo? Então, acho que o primeiro conceito é entender como usar esse material como protagonista, né? Por ser um material sustentável, como trazer o valor dele pela perspectiva
né, das pessoas, como ter ele como peça principal E isso tem no tudo a ver com a mobiliário. sua área de pesquisa, né? O que Sim. veio primeiro, a sua pesquisa ou a experiência de desenvolver a poltrona com esse material? Então, o meu mestrado já foi em sustentabilidade, então eu tenho interesse em sustentabilidade há vários anos. Eu fiz o mestrado em 2018 até 2020, lá na Unicamp, e aí surgiu esse interesse pela sustentabilidade. Quando eu comecei o desenvolvimento dessa coleção, foi quando eu tinha acabado de entrar no doutorado, que foi ali no início de 2024. Legal. Que aí eu lancei a coleção em 2024. E o conceito ele veio a partir do material, então entender qual que é a melhor forma, porque a sustentabilidade ela não vem só do material, mas como pensar em peças que eu tenha menor desperdício, que eu use a modulação correta para que eu tenha ali maior aproveitamento das peças. E tudo isso foi pensado além da ergonomia, né? Eu acho que a ergonomia para a gente, arquiteto, é extremamente importante. Não adianta, né, eu ter peças que elas não sejam ergonômicas. Para mim, a ergonomia ela é muito importante. E, além disso, também a questão de como surgiu a ideia, né? Inicialmente, eu moro num prédio do Marcílio, do arquiteto Marcílio. Tem vários na cidade, mas eu moro num prédio muito especial. Professor na UNB também, maravilhoso. Olha, eu sou apaixonado porque os projetos dele são os prédios mais bonitos de Brasília. Assim, a arquitetura dele realmente encanta. Foi uma honra poder ter tido essa troca com ele, né? Não, imagina. Você sabe que eu morei também, até os meus 6 anos de idade, eu morei num prédio dele, imagina, nem tinha ideia do que era isso e do que eu ia virar um arquiteto. Então hoje eu passo e digo, gente, eu morava nesse prédio, ali lá na Asa Norte. Qual prédio você morava? Eu morava na 205 Norte. Então eu moro nesse prédio, no prédio que você morava. É sério? O bloco é IJ, sim, acho que sim. Que legal! Sim. Olha, Arnaldo, então você já tem uma memória afetiva com essa poltrona, já pode estar na sua lista de desejos. Eu moro nesse prédio. Pois que legal! Nossa, então foi esse prédio que inspirou a poltrona monolito? Sim, exatamente. Nossa, a gente tem algo em comum já. Sim! Não, eu vejo, e acho que você se recorda, né, de morar lá e viver lá. As janelas, elas são, com aquela fachada, assim, de concreto, modular, elas criam uma escultura realmente para a sua janela. Então, a janela não é só aquela fachada de vidro verde, né, verde porque a gente tem essa cidade-parque, né, em Brasília, mas tem essa escultura que emoldura, e eu tô vendo ali todos os dias isso, e vendo também, eu acho que eu concordo plenamente com vocês, assim, eu acho os prédios deles os mais bonitos da cidade. Nossa. Então assim, pensar, e eu comecei a pensar, porque assim, tem vários prédios em Brasília, e como pensar além? Como que ele conseguiu pensar além? Então, foi um pouco em cima disso também que eu construí essa coleção, e a primeira peça da coleção foi a poltrona, então foi o primeiro desenho, pensando, né, nesse todo, assim, foi inspirado na fachada do que eu via todos os dias, essa modulação, essa questão escultórica. Eu queria umas peças maiores, assim, onde a gente pudesse sentar, tipo, de qualquer jeito, sabe? Sentar assim, colocar o pé pra cima. Porque a área externa eu acho que é isso, né? Tipo, você ter essa leveza de ficar à vontade, né? De curtir. Exato. E aí, tudo isso junto, e aí veio muito da inspiração da fachada desse prédio que eu amo, assim, ver e com outras coisas também que tem a ver com a modularidade, ela tem a ver também com a questão de como utilizar o material da melhor forma, e tem a ver também de como pensar os menores desperdícios, melhores modulações, tudo isso junto. E, claro, né, a nossa experiência, repertório de vida, a gente acaba... Também queria trazer um pouco dessa questão brutalista, trazer algumas referências, assim, do modernismo brasileiro, mas ele repaginado, ele revisto, assim, com um olhar contemporâneo. Gente, por isso que é um sucesso, né? Assim, eu acho que ela representa muito dessa busca nossa, né, das pessoas, dessa coisa, dessa conexão com a cidade, com a nossa cidade, né? Se ver com o nosso design e, enfim, esse lugar de ficar à vontade. Acho que isso já está explicado, porque eu já soube, Arnaldo, que é um sucesso de vendas na Bubem. Então, vocês podem achar a poltrona na Bubem e aqui em Brasília, na Galpão, né? Sim. E tem vários outros lugares também, em outros estados.
Pois é. E agora, assim, Rafa, o que que você acha, o que que você acredita que é essencial, assim, no produto, né, nesse design do produto, e em que você se apoia hoje quando você vai desenvolver? Essa não é a sua primeira peça, na verdade, você tem outras peças já lançadas no mercado. A gente sabe que ergonomia é um dos pontos, assim, principais, mas, assim, no seu produto específico, né, falando já no seu trabalho como um todo, o que que você acha que é essencial no design? Então, Arnaldo, quando eu penso na criação de uma peça, eu não quero que seja uma peça que ela, às vezes, siga uma tendência específica, que pare naquele tempo, que ela marque um tempo específico. Eu penso em peças, assim como eu acredito que a sustentabilidade, ela não é só usar materiais reciclados, usar materiais que têm menos emissão, mas também você ter peças que perdurem no tempo. Que não são Assim, descartáveis, né? sim, para mim esse é o essencial, assim, quando eu crio uma peça. Pensar como ela consegue envelhecer no tempo, como ela consegue passar de uma geração para outra, como ela consegue estar em espaços diferentes. Eu acho que esse é um dos princípios da minha criação. E eu acho muito responsável também levar esse conhecimento para as pessoas que têm uma visão ali de que sustentabilidade é só trabalhar com material reciclável. E tem muita coisa que envolve, né, ser sustentável. Sim. E eu acho que é muito responsável a gente também, enquanto curador de conteúdo, enquanto, né, contribuir assim para a nossa sociedade mesmo, entendendo esses conceitos de forma mais responsável e profunda, né? Sim. E você tem que pensar, na verdade, eu acho que a Rafa falou um ponto importante, no processo de produção do produto, né? Para onde vai a água que às vezes é gasta ali no processo, a sobra do material, o que que é feito com isso? Então, entender se a fábrica que está fazendo o produto, quem está por trás, também está seguindo aí, né, a sua responsabilidade com relação ao descarte do material, do produto, enfim, da sobra. Como o Então, acho que. processo, como o processo de produção interage com a cidade ali, né, com a comunidade ao redor, e essa conexão entre cidade e o processo produtivo. Sim, eu não sei se vocês já ouviram, imagino que sim, ouvi falar do conceito de análise do ciclo de vida, então é realmente esse ciclo completo de vida de tudo, que a gente vê em cada material que a gente decide colocar nos projetos de arquitetura, e isso também vem para a parte do mobiliário, na verdade vem para tudo que a gente escolhe, né? O meu mestrado ele foi nessa parte de análise do ciclo de vida voltado para edificações, então é você entender desde a extração daquele material que você está usando até o descarte ou a possível reciclagem, o reuso, né, como que esse material vai ser tratado depois. Eu acho que é super importante. A gente, como arquiteto, tem uma super responsabilidade, né, na escolha e na indicação, que é a construção das cidades. Eu te cortei, me perdoa. Você estava falando do que você acha importante, você falou dessa atemporalidade da peça, né? Volto a palavra a você. Não, mas para mim, porque o Arnaldo me perguntou o que é, assim, o que eu acho importante. Para mim, eu acho que além dos conceitos técnicos que eu acho que são extremamente importantes de durabilidade, de ergonomia, de questão estética mesmo, né? Você ter peças que sejam bonitas, que eu acho que isso é muito importante. Essa questão de passar do tempo, de você ter, toda vez que eu crio uma peça, eu penso como que essa peça vai passar no tempo, como que ela não é uma peça para ser um lançamento imediato, para ser uma peça que eu lancei em 2024 e ela é para ser vendida em 2024. Não, é uma peça para realmente durar no tempo, durar no tempo não só do cliente, mas no tempo realmente comercial. Eu acho que isso é essencial não só para o designer, mas também para a indústria. Legal. E agora vamos falar de Milão, né, Milena? Sim. Como é que foi, Rafaela, a sua experiência de expor no Isalone, ou seja, durante a feira, durante esse acontecimento que é, né, o Isalone e o Fora Isalone, você tem vários eventos ocorrendo na cidade. Como foi a sua experiência de estar lá pela primeira vez? Então, foi a minha primeira vez, não só expondo, mas primeira vez indo no salão. Então, Nossa. assim, foi duplamente importante e especial. Eu fiquei, assim, super, super com os olhos... Sabe aquela criança
muito feliz no parquinho de diversões, Primeira 24 vez na horas. Disney, primeira vez na Disney. Não, eu me senti assim, da hora que eu acordava até a hora que eu dormia, e eu falei assim pro meu marido, eu ia dormir muito tarde, né? Porque muitas coisas acontecendo, ainda no fim do dia a gente É, ainda tem conteúdo para postar. Então, e eu falei assim para ele, eu nunca estive tão cansada, mas eu nunca estive tão feliz. Assim, foi é uma semana isso. mágica, assim, não só de estar lá com uma peça minha no maior evento de design do mundo, o Salão do Móvel de Milão é gigantesco. Então, tem Ah, diversos pavilhões, tem as principais marcas do mundo, os designers que estão surgindo, os designers mais antigos. Então, tudo que tem a ver com design está lá dentro do salão e tudo muito concentrado, tudo muito perto. Assim, para mim foi um grande privilégio e felicidade mesmo estar lá. Assim, era um grande sonho. E foi um grande sonho realizado. Mas não só estar com a minha peça lá, mas também ver toda essa cena, ter contatos, conversar com as pessoas, conseguir ali visitar. Então eu estava assim o tempo todo com os olhinhos brilhando. Foi maravilhoso. olha, eu digo que existe o arquiteto antes de Milão e depois de Milão. Você muda o seu olhar de uma maneira, assim, é um salto é, com relação à estética, a tonalidades, a cores, a materiais. Você realmente profissionalmente é muito importante, né? Com relação à parte de produção, né? Como você organiza um espaço, como você produz um espaço, decora ele quando um projeto está finalizado e pronto. Então, eu imagino que você deve ter ficado assim. E é o que você falou, é um cansaço absurdo. Você vai dormir com tanta informação na cabeça do que você viu ao longo do dia, que é um cansaço mental. Né? Então, além de você dormir pouco, né? Porque você Uma quer ir para os agitação, né? eventos que tem. Você, é uma agitação, você começa nos eventos cedo, você precisa ter uma organização para visitar tudo que você quer e ainda tá com sua peça ali exposta. E imagina, tá parada do lado das pessoas passando, fotografando essa peça, deve ser uma sensação muito gostosa. E, gente, para a gente começar a falar de Milão, eu queria calibrar uma coisa com vocês. Arnaldo Pinho, hoje você tem função dupla aqui. Você é Tá, facilitador do podcast comigo, mas você também é entrevistado. E combinado. para Agora, quem não agora eu sabe, começo, agora começa o troco de chapéu, né? isso, agora você troca o chapéu, vai para a cadeira de Tá bom. entrevistado. Para quem não sabe, gente, o Arnaldo Pinho também é designer de produto. Então, eu acho que hoje essa conversa é para a gente falar com essas duas óticas, do designer, né, e do especificador, que ambos são arquitetos também. E qual foi a percepção de vocês, né? O que vocês viram por lá, que chamou mais atenção? O que vocês têm para contar para a gente de Milão esse ano? Quer E começar, Ana? aí, eu posso começar. Bom, a primeira vez, assim, um pouco diferente da Rafaela, eu sou um pouco mais velho, né? Eu fui para Milão a primeira vez há uns 18 anos. E para mim foi uma experiência naquela época já, assim, absurda. E eu não ia para Milão há 7 anos. A última vez que eu fui foi antes da pandemia. E aí depois a gente emendou, né, num fluxo de escritório e outras demandas que eu achei que não era o momento de eu me ausentar. E aí esse ano eu acabei indo, então o meu olhar foi um olhar, além de comparar o que foi um Milão de antigamente com o Milão de hoje, né? Hoje, para você poder entrar nos eventos, eles são muito mais fechados, você tem filas muito maiores, você tem QR Code, então seus dados é uma informação muito importante. Então, para entrar numa loja de rua hoje em dia, eles te pedem para fazer um cadastro. Então, isso faz com que você consiga visitar menos lugares, porque você leva mais tempo para poder conseguir absorver conhecimento. Então, isso foi a primeira coisa que eu, né, vi muito em Milão esse ano. Então, e com relação aos eventos em si, você tem muito mais eventos, muito mais exposições. Antes você tinha menos fábricas, menos grifes fazendo espaços. Então hoje vivencia-se muito o bem-estar. Então isso é muito forte. Você vê assim, a Miu Miu, ela criou uma biblioteca e era um espaço de convivência. Então isso você vê cada vez mais forte, né? A saúde, o bem-estar, isso muito inserido no lifestyle. E você começa a ir pescando, né? Você vai visitando os espaços e vendo como o trabalho manual
está cada vez mais forte. A palha, o trançado, o vidro soprado, o material artesanal, né, a machetaria, desde grandes fornecedores ali como Louis Vuitton, que traz a memória afetiva, né, a reedição de uma primeira peça deles há 100 anos que foi produzida, né, que tinha ali um desenho inspirado mais no Art Deco. Então, isso eu vivi muito, assim, você vê a explosão de cores, mas você vê os tons terrosos que são mais quentes, né, aquela coisa do vinho, do amarelo mais mostarda. Então, acho que você consegue fazer um apanhado geral, né? E para você, Rafaela, o que você conseguiu notar aí em relação ao seu olhar? Então, você falou bastante do Fori Salone, né, Arnaldo? Então, vou aproveitar e falar um pouquinho do Salone Pronto, mesmo, que eu fala tive a de Salone. oportunidade. Eu consegui passear bastante também no Fori Salone. É. Essa questão de entrar com QR Code acaba atrapalhando, né? Igual você falou. Mas eu acho que é só escolher. Eu reparei uma coisa: os menos, não os menos famosos, mas não tanto as grifes tão famosas, e nem o que tinha comida, que não tinha comida, não tinha tanta fila. Era só falta de organização mesmo, mas eu acho que faz parte. Mas também muitas coisas muito legais no Fori Salone. Mas eu vou falar um pouquinho do Salone mesmo, que eu tive a oportunidade de estar ali a semana inteira, né? Então eu fui todos os dias. Então, sempre que dava, eu ficava dentro do stand, claro, ali, mostrando a minha peça, porque toda hora tinha alguém interessado, tinha alguém querendo saber mais. Então, os primeiros dias, eles são muito da imprensa, de profissionais, de lojistas do mundo todo, ou até de outras fábricas. Então, é super importante ficar mais tempo lá. Mas sempre que eu via que dava uma diminuída ali no movimento, eu dava uma volta nos pavilhões, são muitos pavilhões. E o que eu vi bastante, assim, que me chamou a atenção, foram as formas, então formas muito distintas, eu acho que igual o Arnaldo falou, assim, formas diferentes, a gente não tem, assim, uma padronização, assim, eu vinha vendo aí nos últimos anos como tendência como um todo, né, uma padronização mais orgânica, igual o Arnaldo trouxe, eu acho que agora tem uma padronização de formas muito distintas, então os designers, eles estão realmente estimulando novas formas ou entendendo ali novos ângulos. E o que me chamou muita atenção foram as texturas. Então, as texturas explorando os materiais. Isso, assim, para mim foi. Eu até fiz alguns apanhados, assim, de várias imagens, até postei no meu Instagram, de texturas diferentes, de cores diferentes. Então, você não vê mais um tom. Ah, esse é o tom do Salone, sabe? Esse é o tom de 2026. Você não vê mais, esse é o tom perfeito. Não, você vê a exploração de cores, a exploração de as cores junto com as texturas, as formas. Então, isso para mim chamou muita atenção. Assim, vi coisas incríveis, muita exploração, assim, de ideias. Isso foi o que me deixou, assim, com os olhos brilhando, assim, enquanto eu acabei vendo muita gente falando, assim, na internet, depois, né? Falando, acabei vendo muita coisa parecida. E eu fui contrário, assim, eu vi dentro do Salone. No Fori Salone, não é que é coisa parecida, é porque você tem menos densidade. Então, quando você entra num espaço, às vezes você não tem tanta coisa assim que chame a sua atenção. Mas lá no Salone, como é muito concentrado, você tem milhares de stands. Então, assim, com um olhar refinado e realmente você vê, assim, eu vi muita coisa diferente, assim, que eu você não vê no Pinterest nem na internet, Eu sabe? imagino que você deve voltar assim fervilhando para criar, né? Depois de vir de uma experiência como essa. Sim, não, sem dúvida. Eu acho que essa experiência, assim, a gente nunca foca só em uma experiência, né, para construir nosso repertório. Mas depois dessa experiência, você vê também as possibilidades. Eu vi bastante a exploração dos materiais, então materiais diferentes, bastante essa questão da consciência com a sustentabilidade. Vários stands tinham lá falando de onde que saiu, qual que é a pegada de carbono desse produto. Então, eu acho que isso não é só uma tendência, é algo totalmente atual, principalmente na Europa. Aqui no Brasil a gente fala menos, inclusive minha pesquisa é sobre isso, sobre como a gente ter, né, isso de uma forma mais clara, assim, para que a gente tenha maior consciência nas nossas escolhas. E eu vi lá no Salone, isso já é algo bem vibrante, essa questão da sustentabilidade. Não é mais inovação, né? É um pré-requisito. Sim. Não, eu concordo, assim, eu acho que é um pré-requisito e que sempre agrega valor. Então, você tem aí toda uma geração também nova, não só as pessoas que já gostam disso, né, mas toda uma geração nova que está crescendo em torno de entender que as escolhas, elas têm impactos e é super importante
né, agrega valor em todos os produtos. Minha pergunta agora era bem nesse sentido, assim, se vocês acham que essa experiência, como isso agrega valor no produto ou numa marca, abordar, né, essas questões. As questões de sustentabilidade ou outras, ou Sim, relacionadas ao que a gente viu. Com relação à sustentabilidade e até mesmo ao que vocês viram, assim, dessa valorização do feito à mão, né, do bem-estar, do lifestyle, de tantas experiências proporcionadas ali. Eu acho que o olhar não foi só para a criação, o produto, mas o que se vivencia junto com isso, né? E como que vocês acham que potencializa essa percepção de valor para uma marca ou para um produto, ter toda esse cenário, né? E tudo isso por trás de um conceito? Quer começar, Eu, não? é, então, o que que eu acho assim? As grandes fábricas elas acabam trazendo um novo olhar, né? Então é como se fosse uma pirâmide, né? Ela começa lá no topo, então você vê os grandes, né? Você vê a B&B, você vê a Minotti, essas grandes fábricas elas trazem muita, elas vão ditando um pouco da tendência do que vai surgir no para frente. Então assim, falando numa forma, por exemplo, você tem as peças vão surgindo mais anguladas, né? Elas acabam perdendo aqueles orgânicos demais que você tinha. Você tem a Moi, por exemplo, que lançou um sofá que ele é todo como se fossem peças, são triângulos ali, são peças que elas vão se movimentando e ela vai ficando meio que adaptável. Ora ela é uma chaise, ora ela é um sofá, ele se movimenta, ele ganha vida. Então, você vê isso as fábricas, as grandes fábricas, elas vão trazendo um pouco de tendência. É, eu notei muito da memória afetiva, de você ver, às vezes, peças que foram garimpadas até dentro do Salone mesmo. Eles tinham um espaço específico que era só de garimpo, de peças que tinham ali uma De história peças por trás. originais, que não eram releituras, né? Isso, exatamente. Então, ou seja, tudo isso vai trazendo um pouco do que o mercado está vivendo, né? Esse mix entre peças que são autorais, artesanais, que não são de linha de produção, então você vê isso muito forte. Você vê a parte de. Você tem produto industrializado, você tem as grandes fábricas. Eu vou citar a Etel, por exemplo, que ela fez ela está trazendo uma linha nova que é toda feita com uma madeira entalhada que é da sobra da produção da fábrica. Então, ou seja, isso, né, diz muito sobre a empresa, sobre o mercado, né? Ela está pegando um material que é Sim. sobra e ela criou uma linha que eu considero assim maravilhosa. Eu fiquei doido para ir lá ver ao vivo. Eu não conhecia o designer que está assinando essa linha nova da Etel. Eu não me recordo o nome dele aqui agora, mas eu fiquei encantado. Tô doido para ir ver na loja em São Paulo, não sei quando chega, né? Enfim, até se já está lá. Mas é isso, eu acho que o mercado está passando por esse momento de valorização do manual, do trabalho, da história, do Philip resgate. Stark trazendo fibra natural, né? Você viu isso, gente? É chocante. Então, a gente vive num mundo hoje muito acelerado. Gente, eu termino de responder os directs do meu Instagram, na sequência eu já tenho que ir para o meu e-mail, e aí eu já olho aqui o WhatsApp, o seu dia inteiro acelerado. Então, o que que te faz parar? Né? Faz um trabalho manual ali, faz uma poltrona que ela é toda trançada. Eu acho que isso é importante. E uma coisa que eu vi muito em Milão também, para complementar, foram materiais, Rafaela, vê se você também notou isso. Foram materiais que eu olhava e dizia assim: que material é esse? É vidro soprado? Aí eu tocava, era borracha. Eu falava, gente, como é que pode isso ser borracha? Assim, é perfeito um vidro. Então, até a sua poltrona mesmo, a gente olha para ela, a gente não sabe do que ela é, né? Então, isso gera essa curiosidade. É isso que eu ia perguntar para a Rafaela, se essa experiência lá influenciou ela com relação a esses materiais e se você já trouxe algum insight aplicável para essa sua criação e desenvolvimento aí de produto. Então, isso que o Arnaldo falou, né, é super interessante. A pessoa olha e ela não sabe, realmente não sabe. E era esse o conceito também que eu queria ao pensar nas peças, que a pessoa não tem aquela impressão, né? Ai, é reciclado, né? A gente não é a gente, é tipo o sistema como um todo Aquela carinha acredita. meio low profile, não precisa, né? O mobiliário sustentável, ele pode ser um mobiliário naquele lugar ali do sofisticado, né? Sim, era essa ideia, igual o Arnaldo falou da Etel.
com as madeiras reutilizadas é a mesma questão. Eu não queria... Mas quando você olha, você só sabe dessa história quando você realmente lê, alguém te explica. Mas quando você bate o olho, você não sabe. Eu acho que você não precisa saber de cara, e eu acho que é esse papel do designer, conseguir fazer com que isso, né, não seja assim, isso é reciclado, né? Porque você acaba tirando o valor, né? A sociedade, acho que ela não enxerga isso tão bem quando tem essa cara. Até a gente ter esse amadurecimento cultural para enxergar esse valor, demora um tempinho, né? Sim, e inclusive, Milena, lá no salão, a peça que estava lá é uma de concreto ripado, assim. Eu vi. Ela parece ser de concreto ripado. E ela foi a primeira textura que eu desenvolvi junto com a fábrica. Então, assim, essas texturas também, elas foram escolhidas como o acabamento. Elas continuam em linha, então se você Sim. quiser monolito em outro tipo de acabamento, é possível. Sim, é possível. Eu sou vendedora, gente. Eu já estou aqui, ó, explicando para os profissionais que eu quero ver amanhã todo mundo colocando a monolito nos projetos. Mas a primeira que eu fiz foi essa do concreto ripado, que ela tá até na Casa de Chá, lá na Praça dos Três Poderes. Não sei se vocês já foram lá, é um lugar lindo para ir. Então, é bem no centro de Brasília. E essa foi a primeira que eu desenvolvi, que é como se fosse um concreto ripado. Então, são 2 milímetros ali de um cimentício, um revestimento cimentício, porque o material em si, ele não pode ficar ao tempo, porque como ele é feito de pó de pneu, o pneu, ele vai soltando com os raios UV. Então, ele precisa de uma cobertura para ser resistente. Como foi desenvolvido como material de parede, inicialmente, a gente usa exatamente o que a gente usaria para parede, que é um cimentício ou esse fugê. Que é lindo, né, gente? Sim. E aí o cimentício, a ideia dele era parecer um concreto. E as pessoas passam e olham e acham que é concreto. Então, eu também pensei nisso, porque eu acho que a gente, quando eu penso em design, também pode fazer a gente pensar. Então, quando você olha uma peça óbvio, né? Sim, não se óbvio. Você olha para uma peça de concreto e você fala, nossa, é de concreto. E o concreto é um dos materiais mais poluidores do mundo, é o que tem maiores emissões de carbono. Então, você olha para uma peça que parece ser de concreto, e aí, no fim, na verdade, ela é de um material reciclado que está reutilizando um material que seria descartado, que é o pneu. Então, tem também essa questão de fazer pensar, de realmente, né, ter essa reflexão. Acho que a gente não precisa ter reflexões só em obras de arte, acho que o design também é arte, então precisa de reflexão. É isso que eu ia falar. Eu acho que o design, ele foi elevado a essa categoria, né? Sim, e aí com essa escolha foi um dos pontos, assim, eu queria que tivesse essa indagação, realmente, essa reflexão de, é um material, nossa, é um material que a gente como arquiteto usa bastante, né, o concreto, mas como, assim, eu consigo também ter essa percepção que é tão bonita também em outros produtos. De instigar a curiosidade, né? Muito legal. E você, Arnaldo? O que você acha que na prática já dá para trazer e colocar nos projetos, já assim com um olhar de especificador? Que insights que você teve lá de já querer chegar aqui já fazendo diferente? Olha, Milena, você sabe que na TRI eu faço parte do setor de inovação. Então, gente. Eu então tô eu doida já, para ouvir o que ele trouxe de lá, que a gente não teve tanto tempo, né? pois é, eu já sou um enorme curioso. E eu fico o tempo todo buscando novas formas de projetar, de trabalhar, o que o mercado está falando. Então, Milão, para mim, foi muito bom esse ano, porque ele confirmou muita coisa que eu já vinha sentindo. A gente está fazendo agora nosso ambiente na Casa Cor em São Paulo. Eu estou, inclusive, em São Paulo, porque eu estou montando o ambiente para fotografar na segunda-feira. E o nosso ambiente já traduz muito, né? Eu entrei na exposição da Dior, aí eu falei assim, meu Deus, foi tudo que eu pensei para o meu ambiente, então eu tô acompanhando o que o mercado está pensando. Então eu já vi muito então eu validei muita coisa, né? Do material natural, dos tons quentes, o sofá da minha casa mesmo, eu comprei, o sofá é laranja, e aí eu tenho poltronas em amarelo. Então eu testei que até os tons do que eu estou botando na minha casa, e que já é diferente, né? A Mai, o nosso trabalho, e principalmente Brasília, por ser uma cidade muito moderna, a gente acaba entrando muito numa linha mais limpa, mais reta. E há alguns anos a gente começou a ter um contato um pouco maior com São Paulo, e São Paulo, ele está um pouco à frente do mercado, né, em relação a materiais, a acabamento, ao vidro soprado, ao artesanal. Então eu já tinha um pouco desse contato. Então Milão me confirmou muita coisa. Eu venho trazendo,
aproveitar para compartilhar. Mas eu venho trazendo um pouco eu gosto muito das áreas molhadas, né? Que é um pouco do meu setor dentro da MAI também. E as bancadas, eu sinto elas cada vez mais parecendo com mesas, com aparadores. Então, isso me reforçou um pouco. Você vê assim, uma cozinha, ela está sempre suspensa com dois pés, os lavabos também. Então, isso foi uma coisa que me trouxe um novo olhar, né? Eu confirmei um pouco, mas aproveitei para apurar um pouco mais o meu olhar para isso. Uma E, pegada e de os mobiliário solto ali nas bancadas. Parece que você tem uma mesa de jantar, mas ela é uma bancada de uma ilha de uma cozinha, porque ela está solta, ela está suspensa, ela tem duas bases. Legal. Então isso me trouxe um pouco os tons quentes, né? É quase que um vinho mesmo, um violeta ali, ele permeia entre esse tom meio que do amarelado e passa ali pelo abóbora. Então esses tons eu vi bastante. Foi bem forte. Então, para mim, acho que é isso. Eu trago também essa linha menos orgânica, ela tá menos sinuosa, ela começa a ficar um pouco mais angulada. Isso foi muito forte para mim. Arnaldo, você falou das áreas molhadas, né? Eu não sei se você teve essa percepção. Uma coisa que É, me chamou muito a atenção no salão foi o uso do inox de formas incríveis, muito. assim. O uso do inox de formas lindas, uns acabamentos incríveis, não só como bancada, né? Que já é algo aqui para o Brasil já não se, é mais difícil, né? Mas lá não só somente com bancada, que é quando a gente vê na bancada, mas como o mobiliário inteiro. Então, assim, eu fiquei E a gente já fascinada. viu um pouquinho disso na Expo Revestido, o inox sendo utilizado assim, né? Agora como protagonista né, confirma um pouquinho do que vocês estão falando. Sim. O que que eu vejo, assim, acho que você tocou num ponto muito importante, a fala que foi o inox. O inox, ele é um material mais frio, então você vê quase que um contraponto ali entre o material frio e a pedra natural, porque a pedra natural ela tem história, ela tem bagagem, né? Ela foi sedimentada ao longo de milhares e milhares de anos. Então, quando você corta uma fatia ali de um bloco, você tem um material frio junto com o material que é a pedra, que tem história. Então, eu via muito o uso dos dois materiais, inclusive, às vezes até junto, numa mesma mesa de jantar, você tinha ali os dois produtos. E eu acho que isso seria um pouco da bagagem da história, do lastro, né, o passado, fazendo esse contraponto com a tecnologia, a Sim. IA, o mundo que a gente está vivendo hoje. Então, eu acho que é mais ou menos isso. Você vê esses dois materiais muito fortes, assim, muito E eu presentes. acho, gente, sabe o que eu acho lindo falar disso? Assim, como a importância da mudança, do velho que precisa mudar para poder estar aqui nesse cenário com o novo e do novo que depois de um caos comportamental assim que a gente deu umas, né? Eu falo que a gente precisa do caos para poder vir as melhores ideias, enfim. E depois desse caos que a gente viveu tecnológico, e eu acho que a gente está começando a entender que o novo também precisa mudar. A gente viu Milão mudou, a gente está aqui, ouviu uma designer falando assim sobre essa mudança de percepção, você da maneira de projetação, que também é importante acompanhar essa mudança de comportamento a partir das pessoas, de que as pessoas estão mudando, né? A gente não é a mesma pessoa de antes da pandemia, e é importante, eu acho que enquanto profissionais, a gente entender essas mudanças e respeitar, acompanhar esse é o olhar de inovação, né? O Arnaldo falou da pedra, né? Eu trouxe o inox, aí ele falou um pouco da pedra. Eu gostei, o que eu vi muito no salão foi esse uso do inox de uma forma ousada e o uso da pedra de uma forma ousada. Então, tinham assim, vários móveis de pedra e das pedras sendo utilizadas de formas diferentes. Então, tinha uma mesa de ping-pong inteira de mármore. Sabe, a pedra sendo utilizada de forma diferente, sofás de pedra. Então, foi o que eu falei, assim, dos materiais, né? Tinha muita textura, muitas cores, muitos materiais sendo utilizados de formas diferentes. E eu acho que isso foi bem visto, assim, lá em Milão esse ano. E E, trazendo um Rafa, pouquinho... pode falar, não. na verdade, eu ia perguntar aqui para ela um pouco do Fora Salone, o que que ela fez, porque eu acho que assim, no Salone
quando eu visitava alguns estandes, né, você tem menos experiência envolvida, porque ali você tem um fluxo de gente muito grande. Eu notei, e aí meu olho começa a ficar um pouco mais, né, apurado para isso, mas até o paisagismo de alguns estandes, ele estava cada vez mais natural, mais solto, mais fluido, parecia assim, um monte de capim no meio do estande. Não sei se você chegou a visitar algum estande que tenha isso, porque isso me chamou, mas eu queria saber o que você tentou no Fora Salone que te fez também entender um pouco dessas experiências, né, do mundo que a gente está vivendo agora e dessa percepção de você entrar e você sentir aquele espaço e ter uma sensação diferente. Ah, eu acho que no Fora Salone, assim, é igual você falou, é a experiência de viver a cidade. Então não tinha só a parte, assim, Milão vira uma cidade intensa, né? Então tudo vira design, todo mundo também está interessado em design. Eu achei, assim, isso incrível, eu nunca tinha vivido isso na minha vida. Assim, uma experiência muito intensa. Então todo mundo está ali andando, todas as lojas, igual o Arnaldo falou, qualquer loja tinha algum tipo de ativação. Então todos os lugares você tinha uma instalação diferente. Então eu senti muitas formas sensoriais de experimentação de como que a pessoa se sente nos espaços. Aí foi diferente. Dentro do salão, era muito sobre as peças em si. Então, claro, tinha alguns espaços que eram mais sensoriais, mas no Fora Salone, a minha sensação foi de que todas as ativações tinham foco sensorial. Não necessariamente o foco de uma peça, o foco de algum lançamento específico, mas quase todas as instalações tinham o foco de como você se sentia no espaço. Então eu fui em muitas instalações que tinham o cheiro era o primordial, ou era o som, ou eram os tons, as cores. Então você tem lançamentos assim, eu fui em vários, então você tem lançamentos, não foquei só no Fora Salone, não foquei só na parte de arquitetura e design, também fui em outros que, assim, carros, outras coisas, né? Até elementos de casa, acessórios. Então, eu senti que eu achei muito legal essa experiência, a importância da experiência da pessoa com aquela marca. Porque normalmente as instalações elas tinham muito a ver com alguma marca. Então, qual que é a experiência da pessoa ali em contato com aquela marca? E com isso também em contato com vários designers que eles convidaram para trazer. Então, assim. E a cidade, né? A cidade fica maravilhosa. Você quer festejar o tempo inteiro também. Isso que a Rafaela trouxe, eu estou indo lá para os lojistas. Assim, quando eu falei da mudança e da importância de estar atento, que a gente precisa se adequar a esse novo modelo de comportamento, é isso. Como que as lojas precisam perceber o que a gente espera ver nas lojas, né? É importante esse olhar também. O que vocês esperam vivenciar nas lojas? Porque eu acho que é isso. Milão foi uma mostra do que as pessoas estão esperando experimentar quando vão visitar uma loja do nosso setor, né? Eu acho que também a gente precisa muito valorizar o Brasil nesse sentido, desse olhar essa visão de futuro, né? Acho que talvez tenha sido o ano que a gente foi mais representado lá em Milão. Eu acho que foi esse ano. Então, assim, o que mostra uma maturidade, assim, realmente eu fico muito orgulhosa. E eu também já percebi essa questão da experiência acontecendo em lojas, em marcas aqui no Brasil, em São Paulo, especialmente, a gente teve a SP Experience em março. E a gente vivenciou. Os Decornautas fizeram uma exposição imersiva dentro do artefato, e explorou Isso. muito essas sensações, o cheiro da palha, né? Então, eu acho que são experiências que a gente já vê acontecendo por aqui, e eu fico muito orgulhosa mesmo do brasileiro com essa visão de futuro, e acho que é um recado para os lojistas, para né, despertarem para esse movimento de que é o que se espera, né? De lojas mais imersivas. Sim. O que eu acho, Milena, é o seguinte: tudo que tem história, tem bagagem, tem conteúdo, sabe, aquele storytelling ali da coisa. Então, quando você vê a exposição dos 50 anos da Artefato, produzida pelos Decornautas, eles trazem todo esse trabalho manual, a história da Artefato, eles geram aquele túnel que você entra de palha, depois você vem por elementos de pinos que vão fazendo todo o percorrer. Então isso marca Tem muito, isso gera cheiro, muita né? experiência. Você desperta
todos os sentidos, né? Você tem a textura que é muito visual, você tem o cheiro, então isso tudo vai aguçando os seus sentidos e vai fazendo com que você participe da experiência, você entre na historinha também. Não é uma coisa vazia, né? Tem Tem até a bagagem, tem história da história. família, né, do É, fundador e como isso, a marca traz isso pro. E eu acho, gente, que é isso que o consumidor busca, mesmo que inconscientemente. É uma conexão, você se identifica, é. né? Somos pessoas que vivemos isso no nosso cotidiano. Então tem essa O- identificação. Hoje eu Tem acho que você compra algo porque você se identifica com aquela marca. Você, não vou dizer no geral, não é todo mundo que é assim, mas, por exemplo, eu hoje em dia eu olho uma roupa, eu vejo o tecido dela. Será que isso aqui é poliéster? Sabe? Então, eu acho que essas coisas, elas vão entrando um pouco no seu modo de viver. E, Arnaldo, eu ouso dizer até que talvez todo mundo seja assim. Você, com um olhar do setor de especialista, né? Você já tem esse olhar consciente. Mas eu acho que isso é uma coisa cerebral mesmo, é intuitivo, a gente se conecta inconscientemente. Então, a gente, por estar muito envolvido nesse cenário, a gente já busca isso de forma intencional. Mas eu acho que, via de regra, as pessoas, elas, mesmo que inconsciente, elas buscam essa identificação. Às vezes não sabem nem explicar por que se conectou Ah, com aquela loja, com aquele atendimento, com aquela pessoa, e tá ali, né, nesses invisíveis que vão fazendo e criando essa conexão de isso. forma muito natural. Sim, eu acho que a experiência do cliente, ela não é. Ela tem toda a parte de qualidade de atendimento, ela tem toda essa parte de atenção, mas você ter essa imersão no produto, principalmente um produto com valor agregado, que é um produto de edificações como um todo, né? O produto que vai para a arquitetura é um produto com valor agregado, peças de mobiliário, peças de arte. E eu super acredito que a experiência imersiva, onde a pessoa consiga se sentir, se conectar de alguma forma, sentir realmente, né, com aquele espaço, imaginar ela vivendo aquilo, eu acho que faz toda a diferença. Aí fica a dica para Ah, os nossos telespectadores, né, do mercado. Ampliando um pouquinho e falando dessas conexões, Rafaela, como é que você acha que deve ser essa conexão do designer com a indústria? Então, assim, eu fui migrando no início, o Arnaldo até comentou, eu comecei a desenhar mobiliário faz 10 anos, então eu desenhei, minhas primeiras peças ainda foram no meu último ano da faculdade, agora faz 11 anos, porque o meu último ano da faculdade foi em 2016. E no início era mais um formato de experimentação. E a partir de outros designers, outros amigos designers foram me apresentando essa conexão com a indústria que permite que a gente alcance muito mais espaços, né? E também tem uma qualidade muito melhor do acabamento. Então não é uma coisa tão artesanal. Eu acho que o artesanal ele é extremamente importante, mas a indústria ela consegue padrões de qualidade muito superiores do que né, a questão do tão manual, e ela consegue preços melhores também. Eu acho que isso é uma diferença muito É o importante. imperfeito do artesanal, mas com controle, né? Com controle de qualidade, com controle de produção, inclusive com controle de... A produção, ela não envolve só controle de produção para ver se aquilo tá bom, mas controle de desperdícios, controle de uso correto, né, dos materiais, das químicas que são envolvidas em qualquer tipo de processo, seja em peças como essa, ou seja, em madeira, em aço ou em vidro. Então, assim, eu acho que essa conexão que vem acontecendo super forte no mercado como um todo, das indústrias procurarem designers para realmente desenhar linhas mais autorais, que criem uma personalidade para cada indústria, eu acho isso fantástico, assim. Eu acho que, não sei se vocês têm a mesma percepção, mas eu estou vendo cada dia mais peças incríveis. Eu acho que no Brasil a gente tem profissionais super criativos, super competentes, criando coisas incríveis. E essa conexão indústria e design, para mim, é assim, maravilhosa, é magnética. Eu acho que é o que a gente estava falando, né? É esse despertar. A indústria já despertou e já entendeu, e essa relação com o designer ela é muito mais íntima, Sim. né? E acho que a outra ponta, que é o especificador com o cliente também. E aí eu acho que agora a gente precisa fazer esse movimento ali no meio dessa pirâmide, que é o movimento de quem está esperando o resultado, né? Das lojas, do setor, do que está movimentando esse mercado ali na linha de frente mesmo, de venda, esse despertar para tudo isso.
Sim. Ai, gente, foi tão gostoso. Ó, primeiro, eu vou dizer que eu já quero mais. Vou dizer que acho que a gente vai É. repetir esse podcast no Jardim mais vezes, porque foi muito legal, foi uma delícia. E eu queria finalizar perguntando para vocês dois, para quem não pôde ir para Milão, né? Para quem não pode sair daqui, o que que vocês indicam? Assim, a Tria, ela tem essa preocupação assim da curadoria de valor, e isso é muito importante para a gente do setor, né? Esse olhar, essa informação atualizada, essa pesquisa de repertório. E onde vocês, quais são as fontes que vocês consomem isso para além de Milão ao longo do ano, que a gente pode compartilhar com quem acompanha? Queria que vocês dessem essa dica aí. Vou começar com a nossa convidada, Arnaldo, e depois Tá bom, você tudo bem, eu fala a sua. complemento. Então, Milena, eu acho que é uma constância, né? Não é um pontual, não é essa viagem para Milão que cria todo o repertório. Eu acho que de forma alguma você não precisa ir para Milão para construir repertório. Eu acho que você vai construindo ao longo da vida. Eu acho que experiências, pessoas, outras viagens. Não precisa ser uma viagem longe, outras viagens. Para mim, o mais importante é estar aberto. Assim, eu acho que um dos mais importantes, a minha maior dica, é sempre estar aberto, sempre estar com o olhar atento, sempre estar presente nos lugares, porque muitas vezes a gente consegue enxergar somente quando a gente está presente, realmente Fico até atento. arrepiada com essa palavra, presença. Sim, você está presente, realmente atento nas coisas. Então, às vezes, você está num lugar que você nem imagina e a inspiração ela vem a partir dali. Eu puxo muito a inspiração a partir da natureza, porque ela tem essa possibilidade, né, de regeneração, de coisas assim que nós, seres humanos, não conseguimos criar, nem pensar. A gente tenta chegar perto, mas a gente não chega. E, assim, a minha dica, além de estar presente e realmente observar o dia a dia, assim, eu acho que presença e consciência do que está fazendo é tudo. Eu acho que livros, e não só livros de arquitetura, outros livros, eu acho que sempre abrir a nossa perspectiva para outras áreas. Então, por exemplo, eu estou fazendo meu doutorado, ele não é na arquitetura, ele é no Centro de Desenvolvimento Sustentável da UNB, porque eu queria ter trocas com pessoas de outras áreas, entender a perspectiva de várias outras áreas. Então, ali é um centro de pesquisa interdisciplinar, tenho professores, desde professores biólogos, professores engenheiros, professores sociólogos, advogados. Então, assim, você conseguir ter essa pluralidade, eu acho que para mim, é uma das principais questões, assim, não sempre ficar somente no seu nicho, ter as conversas com as pessoas que pensam igual. Para mim, é super importante você pensar e ouvir pessoas que pensam completamente diferentes, que têm opiniões que você não concorda, mas ouvir, eu acho que é super importante. Essa é a minha dica para sempre construção de repertório. Além de tá vivendo, eu amo viajar, é a coisa que eu mais gosto de fazer na vida, então sempre que puderem, juntem para viajar, assim, e quando viajar, tá presente na viagem, assim como tá presente no dia a dia, eu diria isso, assim, sempre agarrar as oportunidades. Além disso, a gente sempre, aqui em Brasília, em São Paulo, no Rio, em BH, qualquer lugar do Brasil, tem sempre diversas palestras com profissionais incríveis. Assim, no Brasil, a gente tem profissionais e criativos incríveis, sempre está ouvindo o próximo. Eu acho que isso sempre agrega. Incrível. E você, Arnaldo? Olha, eu vou dizer o seguinte, eu acho que o profissional ele tem que beber de fonte limpa. E quando você vai lá no Pinterest, ali você tem, né, enfim, uma série de projetos variados e você vê muito profissional no mercado bebendo daquela fonte. E então você beber da fonte d'água limpa, ou seja, você vai lá de onde está surgindo o conhecimento. Eu vou fazer a propaganda dos queridos André e Alex, dos Ah, Decornautas. nossos amigos maravilhosos. Pois é, então a minha dica para quem não foi para Milão e que não pôde acompanhar, e não só Milão, porque agora você está tendo a Bienal de Veneza, e aí na sequência você tem a Casa Cor São Paulo, ou seja, a informação ela vem passando, né, por vários setores, né, e ela começa ali na arte, da arte ela vai para a moda, da moda ela chega no design, e eu acho que para quem não foi, entra no Instagram dos Decornautas e assiste todos os vídeos que eles fizeram sobre Milão e passe a acompanhar o trabalho deles, porque eles são Eu hoje vou os contar, maiores. vou contar um segredo. Eu sou super nerd, né? Então, todo podcast, o Arnaldo e a Marcela ficam me zoando, que eu fico
pesquisando as coisas para poder vir para o podcast. Os Decornautas foi uma das fontes que eu fui lá, preciso estudar para poder conversar com a Rafaela e com o Arnaldo sobre Milão. Ah, Então tá foi uma vendo? tem que eu acompanho, que eu acho que tem um pensamento crítico, igual você falou, limpo, né? Que a gente pode É, acompanhar. E uma coisa incrível que vocês estão falando, tanto a Rafaela e você reforçou, e, gente, isso é incrível. A gente, nos atendimentos, sejam dos escritórios, sejam das empresas que a gente atende, a gente tem visto uma busca muito intensa, assim, pela diferenciação e pela percepção de valor, né? Por uma dificuldade ali de posicionamento para que haja essa percepção de valor. E a busca nesses lugares ali fora do óbvio, ali fora do nosso setor, né? A gente vê isso, o pessoal da moda em Milão, essa pluralidade mesmo de observar lugares onde a gente não imagina e trazer isso como referência. Eu vim da moda e quando eu cheguei há 15 anos nesse mercado, eu falava assim, meu Deus, tem tanta coisa legal que a gente faz lá, assim, que a gente pode fazer aqui também. Então, eu acho que é isso, é sair da caixinha para poder trazer algo realmente novo e inusitado, Foi né? isso que eu senti em Milão, na verdade, essa interseção entre as áreas, sabe? Não era uma coisa só de um gênero, um tipo. Era tudo junto. Então você tem ativações de várias marcas de moda, de marcas assim, de outras coisas, marcas de café. Você tem essa junção ali de tudo que é design, tudo que movimenta a cidade. Eu achei, assim, eu fiquei com os olhos brilhando em Milão por conta disso, porque não era uma coisa única, não era um evento do setor de arquitetura, é um evento de design de tudo, e o design é isso, é o nosso dia a dia, não é uma coisa ou outra, é tudo que a gente vive. é Isso. isso. Arnaldo, você ia falar mais algum? Na verdade, o que eu ia complementar é que os decorrenautas são os maiores críticos do nosso segmento. Então, se você acompanhar o material que eles produzem, você vai estar, de certa forma, bebendo de uma fonte limpa. Então, eu acho importante frisar isso. Muito bom. Rafaela, obrigada pela presença com a gente hoje. Foi muito especial, né, Arnaldo? Eu acho que foi falar de Milão de uma maneira diferente, com uma designer que viveu Milão, né, de outra forma, que não só assim visitando. E a gente ficou muito feliz com você ter aceito esse convite, foi incrível, né? E queria te parabenizar pelo trabalho, as peças são lindas, pelos prêmios, né? Foi super merecido, a gente está muito orgulhoso. É o que eu falei, vou cobrar eu quero ver né, a coleção Todo Monolito mundo toda no usando. projeto. Inclusive, gente, a Rafaela ela tem os blocos. Ela tem os blocos do mobiliário, então quem quiser os blocos já para começar a colocar no projeto, manda uma mensagem para a gente na Tria, ou aqui no YouTube, ou no Instagram, que a gente faz chegar até vocês. Então, parabéns pelo trabalho. Eu que E queria agradecer. Nossa, eu amei, assim, foi minha primeira participação em podcast, o tempo passou voando. Eu amei, Eu obrigada, falei, Arnaldo, obrigada, Milena. que bom. Eu falei para você, passa voando. Quando você olhar, passou uma hora e você nem Sim. percebeu. Obrigado, Rafaela. Não, foi maravilhoso essa conversa, eu gostei muito. Obrigada. Ó, então a gente se vê no próximo podcast. Aproveitando que a gente falou da SP Experience aqui hoje, eu queria falar também que no dia 2 e 3 de junho a gente vai estar em São Paulo de novo, aproveitando a estreia da Casa Cor. O Arnaldo vai estar lá mais uma vez. Vai ser o facilitador do primeiro dia, apresentando a mostra para a gente. No segundo dia, a gente tem um talk. E uma visita a uma casa modernista vai ser incrível também. Então, acompanhem. E a gente espera vocês lá, dia 2 e 3 de junho, né? É isso. Tchau, gente. Até mais. Até.